Opa, e aí pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos seguir para mais um alimento espiritual. Hoje no último dia da semana. Espero que todos vocês tenham conseguido cumprir aquilo ao qual se propuseram no começo da semana a fazer. E o que não conseguiu, manda para frente e faz. O negócio é fazer. Tá bom? Mas vamos lá, vamos começar nosso alimento, nos alimentar e alimentar o nosso sextou, né? Mas sextou com S de Senhor, de salvação, escutando a palavra do Pai, alimentando nossa alma, tá bom? Vamos lá. A leitura de hoje, nós vamos retirar ela, usar nosso alimento, do livro dos Romanos, a carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 4, onde diz assim, vamos lá. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para que o próprio Senhor, para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Vamos ler novamente, para ficar melhor nossa compreensão e assim podermos absorver melhor aquilo ao qual o Criador quer nos ensinar. Cartas aos Romanos, capítulo 14, versículo 4, onde diz assim: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Bacana. O Criador nos ensina nesse versículo uma coisa ao qual o próprio Messias sempre, em toda a sua didática, ele nos fala sobre a misericórdia. Na questão de que nós não devemos julgar, porque na mesma medida que a gente julga, a gente vai ser com a mesma medida a gente vai ser julgado. Então quer dizer que por isso eu não vou deixar todo mundo fazer o que quiser. E como é que fica com os estupradores? Como é que fica com os pedófilos? Como é que fica com os assassinos? Eu vou julgá-lo? Para isso existe a justiça humana, mas ela é falha, né, Chay? Porra, que merda. Ela é falha. Mas a justiça de Deus não. Isso aqui não exime que nós possamos julgar com misericórdia. Temos que julgar com misericórdia, sim. Existe a lei para isso. Mas o julgamento e a condenação é melhor deixar na mão do Pai. Nesse caso aqui, o Criador, o que aconteceu nessa carta aos Romanos, Paulo estava instruindo a comunidade dos romanos para andar em harmonia e não julgando uns aos outros em suas atitudes. Porque eram povos pagãos que estavam se convertendo. E alguns já eram judeus que estavam se convertendo ao cristianismo. E existia essa divergência. E a questão do julgar era em cima disso. Não era em cima de crimes terríveis, hediondos. Crime hediondo, existe a justiça do Pai, existe a justiça dos homens. E se a gente for ver na raiz da justiça do Criador, se a gente pegar lá a Torá, ela nos mostra. E a nossa lei, as leis, elas são muito baseadas nela. A gente pensa que não, mas tem muita coisa ali que é extraída da Torá. São princípios, né? Mas o Criador está nos ensinando, pelo menos é o que eu entendo nessa noite de hoje, é que eu não devo julgar as pessoas apenas para apontar os erros dela. Lembra que essa semana nós falamos, uma das leituras ao qual tivemos foi para que a gente tire o argueiro que dá nos nossos olhos, para depois tirar o cisco que está no olho do nosso irmão. É a mesma coisa, a mesma concepção. Porque olha como Paulo fala aqui. Quem és tu para julgar o servo alheio?
quem és tu para julgar o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é o Deus para o firmar. Ou seja, quem é aquele que cai em pecado, erra, quem tem autoridade para julgá-lo e condená-lo é o Senhor, é Yahu, é o próprio Jesus Cristo ou o Pai Celestial, Deus. Eles que têm essa autoridade. Nós podemos sim ver uma coisa errada, por exemplo, dentro de nossa própria casa. Mas você não é julgar, você julgar com misericórdia. É você chamar a pessoa, isso a própria Escritura nos ensina como fazer isso. É pegar uma pessoa que está em erro, o conselho nunca vá só, vá sempre com 2 pessoas, para que tenha uma testemunha, para mostrar que você está tentando corrigi-la por amor, com misericórdia e caridade, não por apontando o dedão na cara, não é assim. Você vai com a pessoa, mas se essa pessoa ainda se torna reativa nessa correção, ela é uma pessoa que não observa e nem quer receber a advertência, vamos dizer assim, ou a correção, é uma pessoa reativa, não fica naquela defensiva sempre, nem na defensiva, é ser reativo mesmo, que é mais forte do que ser defensivo, é ser reativo. Essas pessoas, é melhor a gente se afastar. Isso em comportamento mais simples. Nos comportamentos mais agressivos, por exemplo, como eu falei na questão de um estuprador, um pedófilo, um assassino, existe a lei dos homens. A gente não pode fazer justiça com as próprias mãos. Mas aquele fulano lá que matou um parente meu atropelado, passou o carro por cima, ele foi solto. Cara, o Criador vai honrá-lo, vai honrar aquela vítima. Assim como ele fez lá no começo, quando Caim matou Abel. Não ficou impune, não. Nunca fique impune, nunca. Teve um fato terrível no começo do ano. Foi aquelas crianças daquele... Não sei nem qualificar uma pessoa daquela, chamar de pessoa, não posso nem falar isso. Aquela criatura, aquele ser que entrou numa creche e fez aquela atrocidade com aquelas crianças. Como é que a gente pode julgar uma pessoa dessa, numa situação dessa? O pai de uma das crianças, para não guardar aquilo dentro de si, porque se ele guardasse aquilo dentro dele, ele iria se matar todo dia. Ele ia estar cometendo suicídio todos os dias. Ele ia estar numa eterna tortura. O que foi que ele fez? Ele perdoou o cara. Ele não esqueceu, nem vai esquecer nunca a atrocidade. Mas o que ele fez? Uma sabedoria que só o Espírito Santo para poder dar. E de uma grandeza enorme. Ele perdoou. Não é porque quando ele perdoa, ele não está dizendo, está tranquilo, pode fazer de novo, podia fazer de novo. Não, ele perdoou, porque se ele tivesse com aquilo dentro dele, ele estaria todo dia vendo o filho dele sendo assassinado. Mas ele tirou essa carga do coração dele. Como ele tivesse arrancado aqui assim, faz assim, pai, é teu, eu não aguento. Olha só que forte. Muitas vezes as pessoas fazem muita maldade, e com a gente mesmo, tramam coisas, armam coisas. Já sofri muito com isso, pessoas armando, mas o que adianta eu ficar guardando rancor? O que eu devo fazer, e sempre fiz, foi: Senhor, está na tua mão. O Senhor sabe meu coração. O Senhor sabe o que eu fiz. E o Senhor sabe o coração das pessoas, dessa pessoa. O Senhor sabe como é que foi a minha conduta.
E a conduta dessas pessoas, ou dessa pessoa em especial, toma conta. Faz o Senhor a justiça. E olha que foi coisa muito mais simples, não foi essa, não chegou ao ponto dessa atrocidade que fizeram com essas crianças. E esse pai, ele perdoou. Ele tirou dele essa carga e deu um descanso até para o seu filho. No mundo espiritual, ele deu um descanso a essa criança. E ele também tirou essa carga de cima de suas costas, abriu seu coração. E o que eu enxergo é exatamente isso. Ele pegar, abrir mesmo assim, pegar aqui assim, ó, colocar a mão aqui assim, arrancar aquele coração doendo, rasgar a carne mesmo assim, e puxar, e chegar assim com aquele coração pulsando assim, de ódio, e chegar: pai, eu não aguento isso aqui não, Senhor, toma, por favor, segura que é teu, eu não aguento. E quando eu vejo isso, a imagem que eu vejo é essa, daquele pai fazendo. Ele foi um homem muito forte, ele é um homem muito forte, ungido pelo Pai Celestial. Que o Criador continue ungindo e honrando. Aquela outra criatura ao qual fez o mal, ele terá a sua paga, se não já teve. Também não cabe a mim. Assim como diz a palavra: quem és tu que julgas o servo alheio? Quem és tu? Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas está firme, porque poderoso é o Elohim para o firmar. Nesse julgamento aqui, o Criador é muito mais simples. Aqui está falando dentro de uma comunidade, entre aquelas divergências, entre aquela fofoca, porque fulano fez uma coisa errada, e coisas pequenas. Que fulano ele não está seguindo a doutrina da minha igreja, por exemplo. Para ficar claro, eu não sigo nenhuma igreja. Já segui, já hoje não sigo. Mas eu via muito isso, a questão do julgamento, porque não estava seguindo as condutas da doutrina. E o Criador, aqui acontece a mesma coisa com Paulo. Quem és tu para julgar o servo alheio? Se nós somos servos do Pai Eterno, quem sou eu para julgar um outro servo? Se ele caiu, se ele cometeu algum mal, algum pecado, simples ou não, quem sou eu? Deixa na mão do Pai. Deixa na mão do Pai Celestial. Se for necessário, se for uma coisa que dá para a gente corrigir e conversar, possamos ter esse entendimento. Se a pessoa se rejeitar, for reativa, vai fora, reza por ela, vai orar por elas e pronto. Fizesse tua parte, não deu certo, vai orar, segue tua vida. Pega aqui, joga fora. Vai guardar para quê? Não adianta. É só você se martirizar. Por isso que eu coloquei o exemplo desse pai, nessa atrocidade que houve no começo do ano. Se aquele pai tivesse guardado aquilo para ele estava até hoje definhando. Ele não esqueceu o amor que ele tem pelo seu filho, ele também não vai esquecer o que fizeram com o seu filho. Mas aquilo ali não vai torturá-lo eternamente. O Criador não vai permitir, porque ele lançou fora e deu ao Criador o seu próprio coração, dizendo: Pai, é teu. E o Pai Celestial viu o ato que ele teve. E o acolheu aquele coração, e com certeza está cuidando daquele coração, não só do pai, mas da mãe também, e daquelas pessoas mais próximas que tinham amor pela criança. Tá bom? Que nós, o Criador, nos abençoe e nos dê um entendimento cada vez mais. Quando formos ter a decisão de confrontar o erro de alguma pessoa que transgride a nossa vida, que possamos ter misericórdia dela e falar: Pai, eu não vou julgá-la, mas está na tua mão, faz justiça. honra-me ou vinga-me.
E a palavra vingar, a gente tem que lembrar do dito popular que se fala, principalmente nas zonas rurais, das plantas, quando estão dando fruto, né? Ela está vingando, né? O fruto está vingando. A árvore está vingando, né? Que é o fruto. A planta ali, aquela árvore que eu plantei está vingando. Ou seja, ela está dando frutos. Quando nós colocamos na mão do Senhor, colocamos na mão do Pai Celestial, e Ele faz essa vingança, Ele vinga. E aquilo ao qual foi desgraça em nossa vida, perseguição, começa a dar frutos. É isso a questão da vingança. É até inteligente. É até inteligente fazermos isso. Porque nós tiramos aquele peso do nosso coração, entregamos para aquele ao qual tem todo domínio, ao qual nada foge dos seus olhos, nem dos seus ouvidos. E Ele o vinga. E ao vingar, Ele faz vingar também naquele ao qual se desfez daquela amargura, daquele ódio, daquele sentimento ruim, e deu a paz. Pai, está aqui na tua mão. Tá bom? É isso que eu entendo, é isso que eu acredito que o Criador quer nos falar na noite de hoje. Que eu peço ao Pai, o Pai Celestial, eu te agradeço, a ti rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve, Senhor. E eterna é a tua misericórdia para conosco. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse entendimento. Muito obrigado, Senhor, por ajudar-me. E hoje mesmo, Senhor, eu pude até... Como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom, Senhor. Porque todo dia é um dia ao qual nós possamos colocar em tuas mãos aqueles que nos fizeram mal. Aqueles que tramaram, Senhor. Que eu não julgue, mas que eu possa ter a consciência e esse desprendimento desse sentimento tão ruim que só faz me consumir. Consumir aquele que sente. Que eu não vingue. Que eu não olhe para o meu irmão ou para minha irmã com um olhar de superioridade, achando que ele merece ser julgado como eu fosse puro. Não, eu não sou. Eu busco o teu caminho, Senhor. E aqueles que me fizeram mal, Senhor, que eu também não julgo, mas o Senhor mesmo faça esse julgamento, porque eu não quero carregar esse peso em meu coração, porque eu não permito, Senhor. O meu coração é teu, e nenhum sentimento ruim entrará nele. Que o Senhor possa conduzir e vingar-me, e vingar os nossos irmãos e irmãs que se encontram aqui orando, Senhor, junto comigo, para que possa gerar frutos esse perdão, essa decisão de não julgar, que ela seja frutífero, Senhor, em nossas vidas. Eu te peço em nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, amado Rei, que vive e reina eternamente, que na unidade do Espírito Santo, Senhor, se une a ti e que nos abençoe e nos salve e nos conduz à vida eterna em teu reino. Amém. Que o Pai Celestial possa iluminar a vida de vocês e vamos seguir para frente, porque apenas com a perseverança e com a certeza de que somos filhos amados é que podemos fazer isso que o Criador nos ensina na noite de hoje. Bom? Fiquem na paz e excelente final de semana. Tá bom? Um abraço.